Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Fitotecnia 1, onde nós vamos falar agora hoje um pouco sobre a cultura do milho, em particular a fenologia da planta do milho. Pessoal, essa daqui vai ser a terceira vez que estou tentando gravar esse vídeo aqui, porque ontem à tarde eu tentei gravar uma vez, só que falhou. Eu não sei porque o OBS travou. Eu fui perceber quando estava mais de 45 minutos de aula. E depois parei, né? Porque fiquei tão indignado que eu tive que fazer meu exercício lá de calistenia para extravasar a minha frustração. Aí eu fiz lá meus 100 abdominais, ó o checklist, 100 abdominais, 100 agachamentos, 10 quilômetros de corrida, agora tá faltando só as 100 flexões. Mas eu vou treinar, sem flexão, eu vou chegar ainda lá, hein? Aí já sabe o que vai acontecer, né? Pessoal, vamos lá então, ó. Então eu vou ficar olhando toda hora ali nessa minha segunda tela para ver se está gravando ou não. Agora tá dando tudo certo por enquanto. Tomara que dê tudo ok. Porque quando eu fui gravar à noite ontem, pela segunda vez, deu problema de novo. Aí eu tive que reiniciar o computador e estou gravando hoje, né? Então um dia depois, vamos ver se estou gravando hoje, sábado. Vamos ver se vai dar certo agora, tomara que dê tudo certo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos falar agora sobre a fenologia da planta do milho. Eu já vi que alguém mandou umas dúvidas lá no WhatsApp, mas ainda não tive tempo de responder. Eu vou ver se eu respondo para vocês depois dessa aula aqui, ok? Combinado? Então vamos lá. Bem, pessoal, então o que é fenologia, né? É o estudo dos eventos periódicos da vida da planta em função das suas reações às condições ambientais, tá? Então, e qual que seria a importância de você saber esses eventos periódicos, né? Uma escala baseada nas mudanças morfológicas da planta e nos eventos fisiológicos que se sucedem no ciclo da vida do milho oferece maior segurança e precisão nas ações de manejo e de pesquisa. Pessoal, o que quer dizer isso daí então? Vamos lá. Fenologia então, vamos começar pela definição, né? Você vai observar a planta e como é o fenótipo dela naquele momento lá. O que ela está apresentando naquele momento? Tem uma folha, ela está germinando, ela está emergindo, ela tem 10 folhas, ela está com a fase de pendoamento. Sei lá, você vai olhar para a planta e vai ver o que está acontecendo naquele momento. Então, essa resposta da planta, aquele momento da estado de desenvolvimento dela, é muito importante ter esse conhecimento, porque você vai aplicar ou vai fazer o manejo fitotécnico adequado para aquele momento da vida dela, né? E isso é muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, quando vai cultivar milho, você vê lá quem é produtor de milho, vê lá seu vizinho utilizando um híbrido simples lá, e aí às vezes você pega algum macete com ele. Depois de 28 dias você faz a adubação de cobertura. Mas será que esse valor genérico, 28 dias, tal, é uma normativa adequada a ser seguida? Obviamente que não. Vamos pegar uma situação hipotética. O seu vizinho plantou no ano passado e aí em 28 dias você fez adubação de cobertura, porque a planta estava lá no seu V4 lá. Ao passo aqui, você plantou esse ano e por alguma adversidade climática, a temperatura do solo foi muito baixa e o milho não desenvolveu em estado de V4 ou V5 para você realizar uma adubação de cobertura. Aí você vai aplicar nitrogênio, né, e vai surtir o efeito desejado? Óbvio que não. Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar, muitas pessoas até hoje, né? O pessoal antigamente, principalmente, mas até hoje a gente percebe muitas pessoas utilizando essas receitas de bolo, quando na verdade nós deveríamos olhar o que está acontecendo na planta naquele momento, qual estado fenológico ela se encontra, ok, pessoal? Então tem várias escalas fenológicas, ok? Vamos citar somente duas aí. A Adfancelli, que é a que está apresentada aí em 1986, ele propôs essa daí baseada na escala de Hanway, de 1963.
Então essa de Fancelli foi proposta 23 anos após a primeira, né? A escala clássica. Basicamente a diferença dessa de Fancelli para a anterior é que na de Fancelli ele foi mais detalhista no que diz respeito à quantidade do período em dias da fase, principalmente da fase reprodutiva, tá? Então basicamente é isso. Então como que é classificada essa escala aqui, né? Perceba que desse lado aqui, que é o lado esquerdo, né, a primeira coluna, tem um estádio fisiológico, né, fenológico, e tem um número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui do lado direito a descrição sucinta do que seria ele, né, resumida, né? Então aqui, ó, estádio 0 corresponde à germinação / emergência. E assim vai até o número 4. Por quê? A fase de pendoamento, né? E aquela fase de pendoamento, da fase de germinação até pendoamento, engloba todos o desenvolvimento vegetativo, ok? Enquanto que do 5 ao 10 já diz respeito à fase reprodutiva. Então começa com florescimento / polinização e vai terminar no número 10, que é a maturidade fisiológica. Tá bom, pessoal? Então tá vendo aqui a escala, né? Essa é a escala de Fancelli. Agora vamos ver uma outra escala também que é muito utilizada. Eu somente escolhi duas, porque são as mais comuns de a gente ver aí. Apesar de, como eu já disse, existirem outras. A de Rich e colaboradores, em 2003, né, que eles proporam, é a seguinte: a vegetativa ela recebe um V na frente, começando com VE e terminando, ou VE, né, e terminando com VT, né? Então começa com VE emergência e VT pendoamento, que seria o último, né? E percebam que tá vendo que tem o V e tem um número. Esse número que vem após, que VN, né, qualquer número que vem após, diz respeito ao número de folhas ditas como se fossem verdadeiras, né? São aquelas completamente expandidas. E o que seria isso na planta? Você já perceberam que lá no milho, quando ele está germinando, no estado de plântula dele, tem a primeira folhinha que sai, que é uma folha cuja extremidade é meio arredondada? Então, aquela folha é a folha cotiledonar. E para registro de estado de fenologia, estado fenológico que ele se encontra, ela não é contabilizada. Então você vai contar a outra oposta, né? Normalmente ela fica alterna, né? A outra que vai vir e vai ser uma folha lanceolada. Então todas as folhas lanceoladas, né, que apresentam todas aquelas estruturas que nós já elencamos na aula anterior de morfologia, elas são classificadas como folhas verdadeiras. Então, na verdade, você exclui a primeira, que seria aquela arredondada, que é a cotiledonar, e começa a contagem a partir das demais para classificar qual estado fenológico se encontra a sua planta, ok? E aí, minha gente, passado esse primeiro momento, que é a fase vegetativa, vem a segunda fase, que é a fase reprodutiva. Então tem a fase R1, 2, R3, R4, R5, R6. E começa com florescimento, grãos azeitosos, grão pastoso, grão farináceo duro e o último, maturidade fisiológica. Então percebam que essa parte reprodutiva, ela é exatamente igual a de Fancelli. Mas só que a de Fancelli começa no número 5. Então seria aqui, ó, número 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui na de Rich colaboradores, eles colocaram a letra R da fase reprodutiva. Então, R de reprodutivo, V de vegetativo. Então, essa escala, inclusive, ela é a mais utilizada por ela ser mais intuitiva, né? Então você vê lá V de vegetativo, R de reprodutivo. E depois você vê os números da vegetativa, corresponde às folhas, né? A V é de emergência, VT de pendoamento. Aí fala, Ramon, por que não é VP, né? Não é VP de pendoamento? Porque vem do VT de tassel, do inglês, que é pendão, né? Então por isso que é VT pendoamento, ok? E aí, no mais, galera, é isso daí. Essas são as duas escalas mais corriqueiras a gente encontra nos artigos aí, ou no dia a dia de campo aí, tá bom? Apesar de existirem outras, que algumas são mais detalhadas, outras nem tanto, mas a essência das duas aqui é que predomina no dia a dia, tá?
Então, uma breve descrição, né, pelo menos dos eventos principais do que acontece nessas estádios aí. Eu estou vendo se está dando certo a gravação até agora, está tudo ok. Então vamos lá, no estádio 0, né? Ou outro detalhe também. Não existe uma correlação perfeita de Fancelli com a de Ricci, né? Então eu peguei aqui, ó, estádio 0, que é de... Vou colocar aqui um pointer. Vou colocar como se fosse o apontador laser. Aqui, ó, o estádio 0, que é de Fancelli, e a de VE, que é de Ricci colaboradores, né? Então não existe uma correlação perfeita, né? Então a gente fez uma aproximação aí nos próximos slides para vocês tentarem ver o que está acontecendo, tá? Mas é só uma aproximação. Então vamos lá. Germinação e emergência. Então a germinação, né, ela acontece algo aproximadamente de 3 a 5 dias, enquanto que a emergência é de 5 a 10 dias após a semeadura, ou portanto dias após a semeadura. Esses dois eventos, pessoal, eles são diretamente relacionados com a temperatura e umidade, tá? Porque se a temperatura ou a umidade não estiverem adequadas, com certeza vai atingir diretamente o que seria esperado do que está exposto nesse slide aí, tá bom? Então esse daí seria o esperado, mas pode acontecer anomalias em função da temperatura, por exemplo, estar muito baixa ou da umidade estar ausente, né? Por exemplo, se a umidade, se a temperatura ela estiver muito baixa, temperatura do solo, algo em torno de 10,5, né? Você pode comprometer a sua germinação / emergência, em vez de ela ter um ciclo do esperado, normal até de 7 dias, né? Tanto a germinação quanto a emergência, você pode aumentar esse valor, né, médio de 7 dias, os dois eventos simultâneos que eu estou colocando para vocês, de, sei lá, pode aumentar em torno de 20 dias, né? Por quê? Porque o milho, assim como outras culturas, mas principalmente o milho, né, ele é muito exigente em energia térmica, né, na temperatura ideal. Por quê? Porque foi a forma como ele evoluiu. A própria origem dele, você vê na aula passada, as anteriores, na primeira aula, nós falamos que a origem dele é de um clima tropical. Portanto, o clima tropical é muito mais quente, por exemplo, do que um clima temperado, né? E ao passo que a umidade. Não adianta nada você ter uma temperatura adequada se não tiver uma umidade suficiente para que o milho ele absorva a semente, né, e realize os processos fisiológicos adequados. E no processo de absorção dessa umidade, de embebição, ele tem dois momentos claros, que é o primeiro momento, que é o passivo, né, em que, pela diferença de potencial osmótico, a água entra dentro da semente, né, e quando ela chega numa quantidade, algo em torno de 30% do peso da semente em água, e aí esse processo que era passivo torna-se ativo, porque vai desencadear uma série de transduções de sinais para que desencadeie o processo de crescimento do embrião, ok? Então, com o crescimento sendo desencadeado, inicia o processo do crescimento do mesocótilo, né? Então o mesocótilo ele sai lá da parte do solo até emergir lá na superfície do solo e emitir a parte aérea, né, com a plúmula e depois a folha cotiledonar e assim por diante, tá? Nesse momento ainda, que é o estádio 0, nós vamos ver a emissão ou crescimento das raízes ditas como raízes primárias, né? E dentre elas a gente encontra as raízes seminais e a radícula. Vocês lembram que nós comentamos isso na aula passada, né? Na aula de morfologia, que as raízes primárias são aquelas que começam a degenerar algo mais ou menos em torno de 2 semanas, né? E aí por quê? Porque depois vão dar surgimento das raízes secundárias, e essas secundárias vão ser as raízes permanentes ou definitivas, tá bom, pessoal? E por último, a gente pode citar desse evento aí seria a germinação tipo hipógea. Lembre-se, contrastando da germinação tipo epígea, que é aquela que acontece no feijão, que ela vai para cima e depois começa a descer em direção à profundidade do solo. Já a hipógea, que é do tipo do milho, ele já vai direto para a parte de baixo, buscando a profundidade do solo, né? Então, são algumas características importantes aí desse estádio, que é o estádio 0, ou VE.
Então, olha aqui só uma recapitulação, né? Olha todas as raízes saindo aqui da semente, são as raízes primárias, e aqui em cima vão ser as raízes, né? As raízes secundárias. Então, você pode perceber aqui o milho, né? Nascendo aqui, né? A planta, olha aqui, ó, ela é pequenininha aqui, ó, olha como é bonitinha. Você vê que é uma folhinha arredondada, né? Olha aqui, ó, essa folha arredondada que eu tô falando para vocês aqui, ó. A primeira folha é a folha cotiledonar. Então aí depois começam a surgir as folhas verdadeiras, que são aquelas folhas que são lanceoladas e tudo mais que a gente já falou na aula de morfologia, ok? Pessoal, então quais seriam os fatores que afetam o estabelecimento inicial aí, né? Bem, produtos químicos. Se você tiver algum produto químico que ele seja um efeito residual no solo, né, ele pode impedir e dificultar o crescimento ou estabelecimento da sua cultura, né? Assim como tem fatores ou produtos químicos que são positivos, né, tem sinergia, né, ou portanto positivo, tem antagonistas também que impedem o crescimento, né? Então, vamos supor, se você faz um tratamento de sementes, seria um caso de sinergia, porque se você tem uma semente que ela é tratada e você sabe que no histórico daquela área tem problemas de pragas ou doenças, obviamente aquele defensivo que você aplicou na superfície da semente, ele vai ajudar a semente, né? E aí vai impedir o ataque de pragas ou de doenças. Então seria um caso positivo. E um produto químico, no caso negativo, vamos supor que você fez uma aplicação de dessecante na área para matar todas as plantas daninhas que tinham lá, e você foi que não era seletivo para a cultura do milho, e você não respeitou o período de carência e logo após já realizou o plantio do milho. Então com certeza isso vai dificultar ou até mesmo impedir o crescimento e estabelecimento da sua cultura, tá? Patógenos. Não precisa nem explicar, né? A presença de fungos, como é que pode degradar as sementes, né? E, portanto, elas não germinarem, né? Então, seria, por exemplo, aqui cai aquele problema dos grãos ardidos. Se se sua semente ela já vem com a qualidade sanitária baixa, por quê? Porque ela... Durante o processo de obtenção dela, surgiu aqueles fungos, que são aqueles diferentes fungos que podem provocar os grãos ardidos, e ele for semeado no solo, com certeza isso vai, como que eu posso dizer? Vai dificultar o estabelecimento inicial, ou até mesmo impedir o crescimento dessas plantas, né? Pragas, algumas formigas que podem se alimentar dessa semente, outras lagartas que podem também se alimentar, né? Então, alguns insetos, de uma forma geral, que podem comer essa semente aí e dessa forma não ter o stand ideal para a produção do seu milho. Semente de baixa qualidade fisiológica, semente que não tem qualidade genética, né? Então, semente que não é certificada, enfim, ela tem uma grande probabilidade de não ser uma semente ideal para que você utilize no seu campo de produção de milho, tá bom? E profundidade de semeadura. Esse é outro fator também muito interessante, porque o milho, o recomendado é que seja uma profundidade, algo em torno de 5 centímetros no máximo. Por quê? Se você plantar até 10 centímetros, o milho pode ser até que surja, aconteça a emergência dele na superfície do solo, se tiver reserva suficiente no endosperma para que isso aconteça. Só que qual que é o problema? Aquela reserva energética que poderia ser utilizada para a emissão das primeiras folhas lá em cima, ela vai ser utilizada para o crescimento do mesocótico, para que a parte aérea se desenvolva em plenitude lá. E dessa forma, se você for uma profundidade muito grande, né, igual eu falei, maior que 5 centímetros, isso pode comprometer de fato o seu estabelecimento inicial da sua cultura, tá bom? Então, para vocês verem aqui que a gente comentou, né, tratamento com sementes, né, e sem tratamento de sementes. Você pode ver que tem falhas aqui. Olha aqui, deixa eu ver olha, essa aqui tá boa de ver. Ó. Olha aqui essa folha inicial arredondada, como ela diferencia das demais, tá vendo? Essa arredondada aqui que seria a folha que a gente não utiliza para a contagem do estado fisiológico,
o estado fenológico da cultura. Então essa aqui a gente pode contar aqui para vocês. Essa não conta, né? Então seria 1, 2, 3. Seria a V3. Ah, mas e essa aqui que está crescendo aqui? Essa que está crescendo ela não está perfeitamente expandida. Portanto, ela não entra na contagem. Quando ela tiver, ela será um estado V4, né? Beleza? Olha aqui uma diferença de que quando a semente é tratada numa região onde já tem predisposição a ter pragas ou doenças, né? Então você vê que aqui não foi tratado, você vê, olha como que falhou a sua semeadura, né? Seu estande está totalmente comprometido aqui. Ao passo que aqui você vê a diferença. Aqui foi uma falha de plantio, né? Durante a semeadura, mas você vê a diferença de um lado para o outro, né? Como que é importante você fazer o tratamento de semente quando ele quando já tem um histórico negativo da sua área. Prosseguindo, então, estágio 1, né, que é aproximadamente V4 e V7. Então, V4 e V7, obviamente, tem 4 a 7 folhas, né? Então, aproximadamente acontece de 12 a 20 dias após a emergência. Galera, eu quero deixar bem claro o seguinte. Essas datas que eu estou colocando aqui para vocês é algo aproximado, mas isso varia de cultivar para cultivar. Porque se for uma variedade super precoce ou tardia, essas datas vão ser alteradas, tá? Quer dizer que é um valor médio, ok, pessoal? Continuando então, o meristema apical ele começa a desenvolver abaixo da superfície, né? E lá a gente vai ver que começa já uma diferenciação floral, porque já está começando a formação do pendão, né? Então a gente vai ver no próximo slide, se não me falha a memória, vai ter um pendãozinho formando lá embaixo ainda, lá perto da rente da superfície do solo, né? E ali, pessoal, nesse estado aqui, ó, V1, que é entre V4 e V7, você já começa a recomendação de fazer uma adubação de cobertura nesse momento aqui, né? Recomenda-se, tem um fato marcante, que é o início da definição da produção potencial, né? Por quê? Porque é igual a um ser humano, pensa um ser humano, um animal aí qualquer aí. Apesar do bebezinho ele não ser um adulto ainda, obviamente, né, porque não está completo todo o seu desenvolvimento, mas se você se der uma alimentação adequada, der um tratamento adequado para ele, a probabilidade de desenvolver todo o seu potencial genético é muito superior ao passo que você não der alimentação adequada para ele. O bebezinho fica desnutrido, coitado, né? Quando a gente vê esse caso triste que aconteceu lá na África, lá. As crianças não têm o mínimo para se alimentar, então fica com um comprometimento do desenvolvimento, inclusive na parte adulta. Ao passo que aqui no Brasil, graças a Deus, em muitas localidades, a gente tem abundância em alimentação, né? Então a gente vê que é muito importante, apesar dessa fase ser uma fase vegetativa, ela compromete diretamente a fase reprodutiva, a sua produção de grãos lá no futuro. Ok, pessoal? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, nesse momento aqui, a gente deve se atentar para adubação de cobertura, foliar se você julgar necessário, né? Fazer uma aplicação foliar, né? É lógico, deixa eu fazer uma ressalva também aqui, se depende disso lá em fertilidade de solos, que a adubação foliar, ela seria o último recurso, né? Quando você não fez a adubação de estabelecimento ou uma adubação de cobertura adequada. Por quê? Gente, a adubação foliar é um gasto adicional que está tendo lá. Se você fizer uma adubação de implementação da cultura e adubação de cobertura, que já tem você já supre a demanda de micronutrientes, é muito mais adequada, porque você reduz um custo operacional da sua lavoura, né? Mas se você não fez isso previamente, aí é um recurso a mais que você pode lançar a mão para não comprometer a produtividade, né? Próximo estágio, então, aí seria, próximo trato, né? Seria o uso de herbicida, pessoal. Por quê? Nesse momento aqui, a planta do milho, ela é igual como se fosse um bebezinho, uma criancinha, né? Então, se você não proporciona as condições ideais para ela, se você tem alguma outra planta ali que é mais competitiva, que vai absorver mais água, competir por luz, por nutrientes no solo, obviamente que o seu milho vai ficar comprometido no seu desenvolvimento. Então, você deve aplicar um herbicida seletivo, né? Ou então, se você
Se a sua lavoura não for tão grande e você não fizer tiver no sistema agroecológico, né? Aí tem que fazer uma capina manual, né? Então aí você vai ter que ver de acordo com a sua realidade aí, né? Inseticida, por quê? Nesse momento a gente toma muito cuidado com uma praga que é dita como chave do cultor do milho, né? Eu estou fazendo assim, ó, que dá até raiva só de lembrar, que é a lagarta do cartucho, ou bicho danado, a Spodoptera frugiperda. A Spodoptera frugiperda é um bicho danado, ela come demais a planta de milho. Você bobeou, dançou com essa bicha aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa planta aí, com essa lagarta, tá, pessoal? Eu tenho certeza que na aula de entomologia, o professor de entomologia já falou muito sobre ela aí. Pessoal, então aí, ó, uma planta de milho no estágio, né, no V7, né? E aqui a gente sempre que a gente falou da diferenciação floral, olha aqui o pendão sendo formado lá na base da planta, lá embaixo, né? Então tá ali, ó, formando um pendãozinho aqui, né? Lembra que o pendão, no milho, no caso do milho, né? Ele produz somente gametas, porque é uma fluorescência masculina, tá? Diferentemente da cana, por exemplo, que é chamado panícula, porque lá em cima tem um órgão masculino e feminino simultaneamente, né? Porque é diferente, né? Assim como acontece no sorgo também, né? Mas no milho não. No milho, somente a parte de cima, a panícula do milho, chamada de pendão, porque é uma inflorescência masculina, tá? E aí, pessoal, a lagartinha do cartucho aqui, ó, danada aqui, ó. Spodoptera frugiperda. Olha o tanto de ovo que essa mariposinha coloca aí, ó. Olha só. Olha o tanto de lagartinha. Ela é tão voraz que o bicho come até uma outra, né? Ela apresenta hábito de canibalismo, né? Então o bicho é bruto mesmo. Olha aqui, ó, furando aqui, ó, a sua planta aqui, ó, o cartucho do milho, tá vendo? Ele começa com uma raspadinha inicial, olha aqui, ó, raspadinha, aquela pequenininha aqui, ó, raspagem, tal. De repente ele, ó, já tá furando o seu milho, tá comendo tudo já. Olha lá, ó. Olha tudo comida aqui, ó. Comida, tá tudo comida. Olha que beleza aqui, ó. Comeu tanto que a folha até quebrou, ó. Olha aqui, ó, tudo comida, ó. Raspado misturado com comida, ó. Olha aqui. O negócio é horroroso mesmo. Na verdade, devia até estar de pior já, né? Esse aqui tá até... não tá tão ruim. E se bobear, esse milho aqui tá até para recuperar. Esse milho dá para recuperar aqui. Se você fizer uma adubação... ele tá meio sofrido, mas dá para recuperar. Se você der uma adubação boa nele aqui, jogar, aí fazer todo o controle químico para a planta, talvez ele até recupere. Ela não vai produzir tanto quanto o esperado, né? Mas dá para produzir alguma coisinha aqui. Porque o negócio aqui é feio. Já vi aqui a planta de milho ficar quase no talo mesmo, né? De tanto que estava infestado uma lavoura que eu vi uma vez de lagarta do cartucho, né? Hoje não é tão comum, né, de você ver, porque a gente vê que tem muito material que ele é transgênico, né? Então você vê muito milho que é BT, portanto, ele tem vários eventos transgênicos ali piramidados, que a lagarta, ao se alimentar, ela ingere substâncias químicas, né? Aí, protoxina, a gente vai falar isso na aula de biotecnologia, tá? Não vou adiantar muito aqui não. Vou falar algumas coisinhas para você. Que ao ingerir essas protoxinas, essas protoxinas vão entrar no trato gastrointestinal da lagarta e ela vai ter um ambiente adequado para que sejam liberadas essas proteínas que vão, como se fosse implodir a lagarta, para matar de dentro para fora, né? Porque essas proteínas, elas são tóxicas para os insetos, né? Mas lá na aula de biotecnologia a gente fala sobre vários eventos transgênicos que tem, que são vários eventos transgênicos diferentes, que cada um produz um tipo de protoxina diferente, tá? Beleza. Então, com relação ao estágio 2, pessoal, difícil estar gravando? Ok, gravando tudo certinho. O estágio 2, ele compreende o V8 a V11, tá? Então, compreende mais ou menos de 30 a 35 dias após a emergência, né? Essa fase aqui, uma coisa característica nela, é que tem a fase do cartucho.
O que seria o cartucho do milho, galera? O cartucho do milho é aquela região central ali do milho ali, que parece que tem um monte de folha aglomerada ali. Então um monte de folha assim, sai uma do lado da outra, que você vai ver que tá tudo meio que aglomerado lá dentro. E a lagarta do cartucho safadinha aqui, ela fica lá dentro durante o dia e ela sai para comer à noite, né? Por quê? Porque lá dentro ela tá protegida contra o sol, né? Tá a umidade adequada, tá tudo bem bom lá para ela lá. Mas à noite ela vai e sai. Então, por isso que a lagarta do cartucho, ela tem aquele nome, porque ela fica naquela região interna, que é a região interna do milho, quando o colmo está crescendo, aquela região cheia de folhas ali, e é tudo protegido, ok? Então é chamado de cartucho por causa disso, né? Como se fosse um cartucho. Essa fase é uma fase de crescimento muito rápida, tá? Ela acontece a definição do colmo, né, do diâmetro do colmo, né, porque cada cultivar tem um diâmetro diferente, obviamente depende da cultivar, né, e esse diâmetro da cultivar do milho é tão engraçado porque ele varia muito de cultivar para cultivar mesmo, né, chegando, sei lá, algo de torno de 1,5 centímetros até 8 centímetros, pra você ver, o negócio é bruto mesmo, né, as bizarrices que a gente vê aí. Mas aqui, pessoal, olha aqui que a gente comentou de fase vegetativa, né? Confirmação do número de fileiras na espiga. Aí você fala, nossa, confirmação de número de fileiras na espiga. Porque aqui já tem... Você lembra que a gente começou a dar diferenciação floral, que aconteceu lá na fase anterior, que seria do pendão? Aqui está acontecendo a diferenciação floral, mas no que diz respeito à inflorescência feminina. Então aqui, as fileiras do milho, acontece uma coisa interessante, né? Que ela acontece aos pares. E por isso que muitas vezes a gente vai ver na contagem de fileiras da espiga, a maior parte delas são aos pares, você vai ver que são números pares lá, né? Por causa da própria formação da espiga, né? Nesse momento aqui, se você julgar necessário, algumas cultivares, elas não é comum, tá, pessoal? Por quê? Porque a maior parte das cultivares do milho atualmente no mercado, elas são bem resistentes a alguns tipos de fungo. Mas só que algumas outras não são, dependendo do tipo do fungo que a gente está falando. E aí é necessário a aplicação de um fungicida, tá bom? E aí, aqui, ó, confirmação do número de fileiras, né? Então, ou seja, na fase vegetativa, né, está definindo a produtividade lá no futuro. Olha aqui que a gente comentou da diferenciação da floral, né? Tá vendo aqui essas partes aqui, ó? Tchum, 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 ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Com boa vontade a gente vê ali, né? Tá vendo? É como se fosse uma coisinha pequenininha ali. Aquela ali será a inflorescência feminina. Será a futura espiga, né? Se ela encontrar condições ideais para que aconteça o seu florescimento, né? Por que eu estou falando isso, condições ideais? Porque nem toda inflorescência feminina ali vai se tornar numa futura espiga, né? Ela tem um potencial, mas não quer dizer que ela vai se tornar, tá bom? Isso é muito importante, porque isso depende muito da cultivar, se ela apresenta prolificidade ou não. Bem, então vamos para o próximo estágio, estágio 3, vai do V12 até V18, né? Isso acontece aproximadamente de 6 a 7 semanas após a emergência por uma água. Esse período, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com a falta de água, tá? Por que essa falta de água aqui? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Por causa de uma coisa chamada emborrachamento. Está acontecendo aqui, ó, fase de emborrachamento. O que é emborrachamento? Lembra, ó, tá crescendo o milho, aí tem um cartucho ali, não tem? Daquele cartucho tá saindo as folhas, ora para um lado, ora para o outro, que são folhas alternas, lembra, né? Lanceolar e tudo mais, e lá em cima vai sair o pendão envolto por uma folha, que é a folha bandeira. Quando o pendão está envolto por essa folha bandeira, é chamada de fase de emborrachamento. E essa fase é muito importante porque lá em cima você tem uma intensidade metabólica muito intensa. Se faltar água ali, você pode comprometer a formação dos futuros grãos de pólen, né? Então isso é muito importante nessa fase aqui também, né? E também sem mencionar o que está acontecendo lá na espiga. Porque lá na espiga, lá, as reações metabólicas estão acontecendo, né? A formação do saco embrionário, da osfera, dos núcleos polares.
E é mais tarde, né, na fase posterior a essa, né, que é o estágio 4, que daqui a pouco a gente fala sobre ele, vai crescer o estiloestigma, né, que a gente já comentou na aula de morfologia. Então é um período muito importante aqui no que diz respeito à falta de água, tá, pessoal? A gente tomar muito cuidado, porque pode comprometer a produção de grão de pólen. Aqui, dependendo do tipo de cultivar, pode ocorrer a formação da raiz adventícia, né, que a gente comentou, que depende do genótipo do cultivar, depende das condições ambientais, da temperatura, da falta de água, né? Nesse momento também aqui, pessoal, agora essa definição da área foliar, porque no estágio V12, a área foliar do milho é como se fosse a área foliar máxima dela, né? Então ela chega a atingir algo em torno de 95%. Ela está no máximo do índice de área foliar dela, né? Então ela é como se estivesse na plenitude do seu desenvolvimento para as reações metabólicas fotossintéticas estarem acontecendo ali, né? E aí o que for excedente em termos de fotoassimilados vão ser translocados para o colmo. E ali do colmo, mais tarde, né, vai ser utilizada aquela reserva energética para a formação de grãos, por exemplo, né? Então, olha aqui, ó, confirmação do número de potencial de grãos, né? Ou seja, o que seria esse número de potencial de grãos? Tanto a fileiras de grãos, quanto grãos por fileira. Isso tudo é onde que a gente comentou? Lá na espiga, né? Então, olha como que essa fase é importante aqui, ó. Tanto lá no emborrachamento, que é lá no pendão, lá em cima, que é a fluorescência masculina, quanto a parte feminina, que é a espiga, né? Então, essa fase é muito importante, tá, pessoal? Porque define a produtividade da planta. Então, olha aqui, ó, aqui não dá para ver direito, né? Mas tá vendo que assim, aqui em cima, aqui, ó, que tem uma formação meio que cilíndrica. Por quê? Porque é o pendão que ele tá todo junto, né? Todas as raques estão reunidas num eixo central, né? E aí a folha bandeira, que é aquela última folha lá em cima, está segurando essa inflorescência masculina. Essa é a fase de emborrachamento, ok? Aqui já consegue ver a inflorescência feminina um pouco mais avantajada, tá vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? 7, 8. Você consegue ver mais desenvolvida, né? Beleza. Então vamos para o próximo estágio, que é o estágio 4. No estágio 4, pessoal, de fato é a fase do pendoamento, né? Então, se tem o pendoamento, ocorre a emissão, né, do pendão, porque o pendão, então, portanto, ele começa a ficar perfeitamente visível, né? Então, ele está completamente desenvolvido, né? E isso acontece aqui que nós já comentamos no milho, o fenômeno da protandria, porque no caso do milho, o órgão masculino, ele se antecipa em relação ao feminino, que seria a inflorescência, né, a boneca lá embaixo, algo em torno de 3 a 5 dias, 2 a 5 dias, depende do material, depende das condições ambientais, né? Mas acontece a protandria, que a gente comentou na aula de morfologia, características e morfologia da planta do milho, né? E nessa fase, então, é um período importante na definição do tamanho, número e peso do grão, né? Porque o metabolismo aqui está moendo, né? Seria no estágio 3 estava rápido e aqui está mais rápido ainda, né? Porque na fase anterior ele está como diz, no índice foliar máximo, no índice de área foliar máximo, né? O IAF máximo dele. Então, você lembra que aquelas folhas lá de cima, elas estão realizando um metabolismo intenso, né? Lembra que a gente falou, o terço superior corresponde a algo em torno de 50% a 60% da fixação dos fotoassimilados na planta nesse momento. Então, é muito importante esse momento aí, tá, pessoal? O pendão está lá em cima completamente aberto, né? Mas não ainda está florescendo, tá? Ele não liberou os grãos de pólen. Não aconteceu a derrícia de pólen, porque esse será o próximo momento, tá bom? E aí acontece, então, a protandria, que a gente está comentando aqui, né? Definição máxima do tamanho e do número de peso de grãos, tá bom? Nesse momento aqui, porque, ó, o metabolismo está moendo ali. E aqui, pessoal, nesse momento aí, é o divisor de águas. Por quê? Porque nesse momento que a gente vai separar o material, se ele é super precoce, precoce e tardio. Essa classificação, né, só vou adiantar, é um assunto rápido que a gente vai comentar na próxima aula, que fala sobre clima, né, condições edafoclimáticas.
Mas o milho ele é altamente dependente da energia térmica. Então a gente utiliza um parâmetro chamado graus-dias, né, para que a gente poder classificar os materiais segundo a quantidade de energia que necessita para chegar nesse momento, que é o momento da emissão do pendão, do florescimento, né? O florescimento que é o próximo momento, né? Mas aqui é a emissão do pendão. Por quê? Porque do florescimento em diante, do estágio 5 em diante, que é o próximo, né? A quantidade de dias é praticamente a mesma, independente do material que for. Se for classificado como super precoce, precoce tardio, não é em função do florescimento em diante, mas é do florescimento antes, ou seja, dessa fase aí para trás. Ok, pessoal? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é de graus dias, né, na próxima aula, tá? Olha então o pendão aqui, ó, completamente expandido, né? Tá vendo? Olha aqui, ó. O colmo, as folhas, tá vendo? A última folha que é a folha bandeira, né? Olha aqui a folha bandeira aqui, ó, que é a última folha. Então essa folha bandeira era aquela folha que estava envolvendo o pendão, que era da fase anterior. Você lembra que é a fase anterior que a gente falou, fase de emborrachamento? Então era essa folha que estava envolvendo o pendão. Agora o pendão está completamente livre, né? Para que ele possa realizar o florescimento, né? Então olha aqui, ó, o pendoamento, né? O VT. E aqui a gente já vê um pouco mais aqui, ó. Aqui, ó. Tá a inflorescência feminina. Olha como a inflorescência feminina está bem desenvolvida. Sabe por quê? Porque essa daqui ela vai se tornar a espiga. E aí no milho, né? Vou falar aqui que eu não lembro se isso tem nos slides posteriores, mas a formação da espiga do milho, pessoal, ela começa de cima para baixo. Então começa com essa e depois as demais vão acontecendo na região do nó. Então essa está ligada a esse nó, essa está ligada a esse nó. Então cada inflorescência feminina vai estar ligada a um nó de uma folha. Tá vendo aqui, ó? Então ela começa de cima para baixo. Então você pode ver que as de cima são sempre as maiores e depois vai reduzindo de tamanho. Porque é sempre assim que acontece no milho. Sempre começa de cima para baixo a formação da inflorescência feminina, tá bom? Aí acabou a fase, né? A gente falou anteriormente ali, né, das fases vegetativas, né? E agora começa a fase reprodutiva, que é do estágio 5 em diante, do 5 até o 10, tá? Então, se a fase reprodutiva, então é de fato que vai acontecer todos os eventos de formação de nova semente, de um novo grão, né? Então, se começa com a formação do grão, obviamente necessita do florescimento, polinização e fertilização, né? São todos os eventos que acontecem aí. Então, florescimento e polinização. O florescimento, como o próprio já disse, né, tanto a inflorescência masculina e feminina estarem aptos para o processo de polinização. O que seria polinização? É a derriça, a queda, a saída do grão de pólen do pendão para encontrar as espigas que estão das plantas ao redor daquela planta. Você lembra que nós comentamos que o milho é uma planta de fecundação cruzada, uma planta alógama, então ele realiza mais de 95% de troca de gametas, algo em torno de menos que 5% cai na própria espiga, né? Então tem autofecundação no milho? Tem, menos que 5%, né? Mas acontece. Então esse é o processo de florescimento e polinização, tá? Então, o crescimento dos estilos estigma, né? Ele acontece, ele vai crescendo, até ser polinizado. Porque a partir do momento que ele é polinizado, cessa o seu crescimento, ao ponto de, inclusive, ele secar completamente. E no milho ele é interessante porque o crescimento do estilo estigma, ele acontece da base da espiga para o ápice. Então, imagina que isso aqui é uma espiga do milho. Então, o estilo estigma ele começa saindo daqui e emerge lá em cima, lá na espiga, né? Então, ele está crescendo aqui, ó, pá, 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 pá e pá. Então, você viu, a primeira que acabou, o primeiro cabelinho que sai lá em cima, na espiga lá em cima, ele veio lá da base. Então, ele vem lá da base e vai assim, ó, entendeu? Então, ele vai da base para o ápice, saindo lá na espiga, né? Lá em cima. Por que eu estou comentando isso? Porque parece uma bobeira, mas não é. Porque eu já presenciei fatos interessantíssimos.
Na época do florescimento, também que é uma época muito importante no que diz respeito a estresse hídrico, se faltar água nesse momento também é preocupante no que diz respeito a produtividade, né, formação de novos grãos. Por quê? Certa feita, eu estava visitando uma lavoura de milho e faltou água no momento desse momento aqui, que é a polinização e florescimento. Teve um veranico muito forte durante algumas semanas. Então teve algumas semanas que foi chuva normal, tudo mais, mas depois entrou num veranico violento. E o que aconteceu? Lá na época, quando foi colher essas espigas aí, né, percebeu que a espiga, metade para baixo tinha grão e metade para cima não tinha grão. E aí a gente começou a perguntar, mas por que isso está acontecendo? Muitos estava acontecendo. Alguns estavam pensando que era doença, outros estavam pensando que era praga, mas depois foi ver que era uma parte da fisiologia da própria planta. Porque o veranico foi tão forte, tão intenso, que ressecou o estilo estigma. Então o estilo estigma ressecou daquela parte superior ali, não fecundou e tinha somente metade da espiga veranada, né? Então olha que interessante que pode acontecer. Isso graças ao conhecimento de fisiologia da planta, né? Do estado fenológico que a planta se encontra, né? Então por isso que é importante você conhecer a planta que você está trabalhando, né? Enfim. Então depois que esse estilo estigma ele é fertilizado, né, e aí ele seca, né, pessoal? Igual a gente comentou isso na aula de morfologia, todos aqueles parâmetros que nós comentamos lá, que eu não vou comentar aqui de novo não, tá? Olha lá na aula anterior para vocês se lembrarem aí. Nesse momento, portanto, se dá na fase de florescimento e polinização, cessa completamente o crescimento da planta, né? Então a elongação do como e dos internódios. Então a planta fica estagnada no que diz respeito ao crescimento. Completamente, né? É igual nós seres humanos, né? Muitas das vezes, né, você pode ver que o limiar do nosso crescimento ele é estabelecido quando você entra na fase reprodutiva, né? Quando você entra na fase reprodutiva é que cessa o nosso crescimento no que diz respeito à altura, né? Ou pelo menos ele é reduzido drasticamente, né? E aí desse ponto a gente só faz crescimento em largura, né? Uns crescem mais rápido que outros, fica igual um baiacu. Come e enche, né? É igual eu tenho células de baiacu. No meu genoma deve ser assim, porque se eu como um pouquinho de carboidrato a mais, não sei o que acontece, filho. Se eu não fizer exercício rapidinho, estoura tudo, né? Vocês têm alguém de vocês que é assim, mas sempre na minha vida eu vou ter que fazer exercício, né? E senão, filho, já era. Virou uma pelota. Mas continuando então. Então aqui tem a definição do número de ovos fertilizados. É óbvio. Por quê? Se você tem condições climáticas ideais, o número de ovos fertilizados ali vai ser potencializado desde que as condições edafoclimáticas, principalmente climáticas, né, forem maximizadas, né? Outra coisa também aqui, ó, nesse momento que acontece a colheita de mini milho, desde que, obviamente, seja uma lavoura de mini milho. Para quem não sabe, lavoura de mini milho é aquela lavoura que o pessoal faz aquele milho pequenininho para fazer conserva. Se vocês já comeram conserva de milho, eu acho uma delícia, né? Então ele é um milho pequenininho que ele é colhido, né? Que não é fertilizado e você faz conserva aquilo lá, fica uma delícia. E também existe a possibilidade de você fazer uma análise foliar. Como é que você faz a análise foliar aqui? Vamos supor que você está tendo um problema lá na sua área, você vê que os sintomas que você percebe que a planta está apresentando, que é uma deficiência de um micronutriente. E aí você deseja fazer uma análise foliar. Como é que é feita essa análise foliar, né? No caso do milho, por exemplo. Você vai pegar aquela espiga, você lembra aquela espiga superior que a gente comentou? Você vai pegar a folha exatamente abaixo dela, do lado oposto, obviamente, né? Vai pegar um terço basal dela, retirar a nervura central, levar somente a folha, né? Isola bonitinho e tudo mais, coloca no nitrogênio líquido, né? E leva para fazer a análise. Então você faz uma amostragem de algo em torno de 30 folhas por hectare, né? E aí você vai determinar se é necessário ou não fazer a análise, fazer uma adubação via foliar. Por quê? Tem pessoas que optam por fazer nesse momento aqui, porque o metabolismo aqui é muito intenso também, né? Nesse momento e no estágio 6. Então, justifica ainda fazer uma adubação foliar nesse momento aí, tá bom, pessoal? Isso se julgar que é necessário. E aí, ó, você lembra aqui, ó, essa folha que eu estou falando aqui, ó, da adubação foliar, tem aqui ó, a sua espiga superior, então seria essa folha aqui, ó, a oposta. Então você pega aqui o terço basal dela, né, retira a nervura principal,
corta e leva para fazer a coloca no nitrogênio, isola, né, bonitinho, no papel de alumínio, coloca no nitrogênio líquido e manda fazer a análise foliar dessas 30 folhas colhidas aleatoriamente no seu hectare, né. Então, pessoal, olha aqui, ó. Você lembra que a gente comentou na aula anterior, né, que é a aula de morfologia, comentei dentro da folha bandeira, que é aquela última lá em cima. Tá vendo que ela é utilizada para definir a altura de planta, né? E tem aqui a altura de espiga. Você vê que a altura de espiga, ela aqui, ó, essa altura aqui, né? Ela é algo mais ou menos em torno de 50% da altura de planta, né? Isso é que acontece em praticamente todas as cultivares do milho, tá? Independente se é variedade, se é cultivar, se é um híbrido, se é uma linhagem, enfim. Isso em termos médios é mais ou menos a metade da planta, tá? Isso acontece nas plantas de milho. Mas e aquelas que acontecem de ter mais de uma espiga? Aí as espigas vão surgir, sem aquela espiga superior, vai surgir abaixo dela. Tchon, 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 vai surgindo abaixo, tá bom? Você lembra do mini milho que a gente comentou no slide anterior? Tem cultivares de milho que são específicas para esse fim. Então você tem plantas de milho que são altamente prolíficas. O que é uma planta prolífica? São aquelas que produzem mais de uma espiga por planta. Eu já vi quando estava lá trabalhando na Embrapa, lá, na época que estava fazendo mestrado, eu percebia cultivares de mini milho lá que produziam 10 espigas, né? Eu vi que foi surpreendente, 10 espigas, são espiguinhas pequenininhas, né? Que são recolhidas aqui para você fazer uma conservinha dela, né? Picles dessa conserva, que é uma beleza, fica muito gostoso. Não sei se vocês já comeram, eu recomendo esse de oportunidade, tá bom? Vamos prosseguindo aí, pessoal. Próximo estágio, então, o estágio 6, né? Então aqui, ó, já os grãos começam a ficar uns grãos leitosos. Pelo amor de Deus, criatura, planta produz leite? Não, planta não produz leite, planta não é mamífero, né? Então é chamado de leite, igual assim, eu fui lá naquela plantinha lá, tirei leitinho da planta, que lá chama látex, criatura, é látex. Você, engenheiro agrônomo, pelo amor de Deus, né? E aqui no caso do milho, nem látex né? Mas pelo amor de Deus, planta não produz leite, tá? Porque não é mamífero. Planta produz látex lá, e nesse momento aqui no milho, nem látex é a própria coloração do grão, que é no aspecto leitoso, o aspecto branco, né? Por causa da formação inicial dos fotoassimilados que estão sendo translocados ali, né? Muita quantidade de amido, né? Que está sendo depois, eles vão ser reunidos, vão perder água, vão fazer a formação cristais de proteína ao redor, né, para formar aquele aspecto vítreo mais tarde na cultivar. Se for, obviamente, do tipo duro, né? Porque se for o tipo dentado, não forma esse tipo de conformação. A gente fala isso mais tarde do tipo de milho, tá? Por enquanto ainda não vou falar não, lá nos momentos de cultivares. Mas por enquanto, sabe que esse leitoso aqui é o aspecto, é a cor dele, que lembra uma cor do leite, porque é branco, tá bom? Peguei aqui, mas não bebi água. Então, você engenheiro agrônomo, pelo amor de Deus, corrija aí o pessoal que você veio falando que tirei leitinho da planta. Você fala sério, né? Então, vamos lá, ó. Então, são grãos leitosos, tá? Ele acontece algo em torno de 12 a 18 dias após a fecundação, né? Tem uma intensa translocação de fotoassimilados. Você lembra então aquela parte superior lá que a gente comentou, né? Que tem o metabolismo moendo lá, aquele terço superior responsável por algo em torno de 50 a 60% da síntese de fotoassimilados, que eles são translocados para aqueles novos grãos que estão sendo formados na espiga. E além disso, você lembra aqueles fotoassimilados que estavam presentes lá no colmo? Pois é, eles estão saindo agora lá do colmo e está indo para onde? Para as espigas, né? Porque a formação dos grãos seria o momento mais importante para a planta, porque ela vai perpetuar a espécie dela, entendeu? Então, ela tem um gasto fenomenal de energia para a formação dos seus futuros filhotes, né? Da sua futura progênie, né? E ela tem algo em torno de 85% de umidade, tá vendo? Aqui vai ter uma definição da densidade do grão, muito em função da quantidade de fotoassimilados ali. Porque quanto maior a quantidade de fotoassimilados, maior vai ser a densidade do grão, né? Então tem a início da formação do embrião, nesse momento aqui, né? E se você tiver problemas com dias nublados e falta de água,
pode comprometer muito a sua produtividade, tá, pessoal? Por quê? Se a intensidade metabólica é intensa ali e a fotossíntese está diretamente relacionada com a energia luminosa que vem do Sol, dos pacotes energéticos, vem nos quântons, né? Nos fótons, então como é que você vai estimular os elétrons nos fotossistemas para que aconteça a fixação do dióxido de carbono no ciclo de Calvin depois, né? Então essa parte aqui é muito importante, tá, pessoal? Tem que ter muito cuidado nessa parte aqui com dias nublados nesse daqui. Eu sei que são fatores que não tem muito a ver com a gente, pelo menos se são dias nublados, não, porque não tem como você falar, abra o céu! Não tem como a gente fazer isso, né? Mas pelo menos no que diz respeito ao déficit hídrico, se você tiver a possibilidade de irrigar, né, se tiver um veranico muito intenso aí, seria recomendado nesse estágio aí, tá bom? Então, olha aí, ó, pra vocês terem uma noção em centímetros, né, do tamanho da espiga, né? Então, os grãos são extremamente brancos, olha aí, por isso que chama grãos leitosos, é por causa da coloração dele, tá bom? Então, o estágio 7 ou R3, eu estou sempre conferindo se está gravando certinho. Então agora os grãos estão no formato mais pastosos. Então, lembre-se, leitoso, tá branquinho, né? Ele tá líquido, né? Agora não, já está um formato de uma pasta. Então, tá vendo que está aumentando a consistência desse grão, né? Então, ele acontece algo em torno de 20 a 32 dias após a fecundação, né? Então, eu percebo que tem um acúmulo de amido, né? Então, assim como na fase anterior, tem um rápido acúmulo de matéria seca, tanto nessa fase quanto na anterior, tá? E percebo que a umidade está reduzindo, olha aqui, ó. Lá estava 85, está reduzindo para 80. Então, com o passar do tempo, a umidade do grão, ela vai caindo. Então, ela vai caindo, né? Até chegar no momento que seria o momento da colheita, que a gente fala mais para frente lá, tá? Pessoal, esse momento aqui, ó, ponto de colheita do milho verde. O que é o ponto de momento de colheita do milho verde, né? Milho verde. Tem o milho que a gente faz lá aqui na nossa culinária aí, o pessoal gosta de fazer o milho cozido, né? O milho o milho cozido, pamonha, curau, né? Para usar na alimentação direta do ser humano. Então, esse seria o momento ideal para realizar esse tipo de procedimento, tá? Que seria o milho verde. Rapidinho, pessoal, deixa eu ver se está tudo bem aqui no OBS. Espera aí. Tá, beleza aqui. É que deu um susto que eu imaginei de novo que tava dando problema. Não tá gravando. E depois de ontem ter falhado à tarde, ter falhado à noite, não quer que falhe agora, não. Então vamos lá. Então tem um rápido acúmulo de matéria seca. Então, para o milho verde, né? O milho verde, então, é o ponto, é o marco para realizar a colheita do milho verde nesse momento aqui, tá, pessoal? Continuando, então. Quais seriam as características desejáveis desse milho verde, né? Então você vê que são espigas grandes, com mais de 15 centímetros de comprimento, o diâmetro de 3 centímetros, né? São bem palhadas, bem granadas, grãos do tipo dentado, cor clara e cabelo solto, né? Que seria o estilo estigma completamente solto, né? Então esse seria o recomendado para o milho verde, né? Mas olhando assim, tem como saber, tem algumas características recomendadas para definir se o milho é verde ou não, para a colheita, para esse fim? Tem, daqui a pouco a gente vai comentar uns detalhezinhos que a gente pode olhar aí, tá? Mas por enquanto segura aí. Beleza? Então isso aqui, pessoal, o tamanho dele, né? Grãos amarelados, externamente e fluido interno leitoso, né? Então esse aqui seria o recomendado para milho verde, tá? Prosseguindo, o próximo estágio é o estágio 8. O estágio 8 aqui, ele já é o grão farináceo. Então tá vendo que já, ó, de leitoso virou pastoso, tá virando farinha, farináceo. Então o que está acontecendo? Está cada vez mais perdendo, água. Tá vendo que está perdendo água aqui? Então aqui acontece
o início da formação do tipo de dente se for cultivado o tipo dentado. Porque se não for, se for a formação do tipo duro, ele vai completar na próximo estágio, né? O tipo duro é o tipo que a gente vai ver por fora, tem uma quantidade de proteínas, né? Que formam-se cristais, dando aquele aspecto vítreo no tipo duro. Mas não vou falar disso aqui por enquanto não. Lá mais tarde eu falo isso na aula de tipo de cultivares de milho, tá? Então aqui, ó, dentado é a formação de um dente que acontece em alguns tipos de cultivares, né? E aqui tem um crescimento significativo do embrião e do endosperma também, tá? Mas você lembra que a formação lá do endosperma e do embrião acontece desde lá dos estágios anteriores, né? Dos estádios 5, principalmente dos 6 em diante, tá? Então olha aqui como é que a espiga está cada vez mais assumindo a sua coloração amarelada ou alaranjada, dependendo do cultivar. Porque pode ser amarelo, pode ser laranja, pode ser preto, pode ser vermelho e pode ser de várias cores diferentes, tá bom? Pode ser branco, depende muito do cultivar que você está trabalhando, tá bom, pessoal? Estádio 9, ou R5, tá? Então aqui, ó, farináceo duro ou duro. Então, você vê que aqui já tem uma... O milho, ele fica muito mais resistente, né? Porque ele tá duro mesmo. Por que ele tá duro? Simples, porque perdeu água. Você viu que a gente começou lá numa umidade de 85% e agora a gente está numa umidade de 55%? Então aqui nesse momento, pessoal, os grãos já estão morfologicamente completos, né? Então você olha para o grão assim, ó, o embrião, o endosperma, o pericarpo, está tudo completinho ali, né? Completíssimo, né? E aqui, portanto, nesse momento, tem uma redução do acúmulo da matéria seca, porque já está tudo completo. Está completo e tem uma redução significativa. Para que a planta continuar mandando reserva, né, dela, sendo que já está completo o embrião ali? Não tem lógica para que isso ocorra, tá bom? Aqui, pessoal, olha aqui, ó, nesse momento aqui, né, entre o estádio 8 e 9, né, pessoal, ou então 9 mesmo, né, acontece o ponto de momento da colheita, se for um milho destinado a milho silagem. Você pega um milho da planta inteira, esse é o momento mais adequado para você fazer a silagem da planta inteira, tá bom? Da planta de milho, ok? Então, olha aqui, ó, grãos, né, farináceos duros, né? Você vê aqui, ó, como que é a formação daqui do grão, né? Olha aqui, ó. Aqui já tem a coloração amarelada dele, tá vendo? Aqui na região interna aqui vai ser o embrião. E o último estágio, que é o 10, ou R6, né? R6, 10, Fanceli e 6, R6 de Rich. Então, esse momento, galera, é o momento denominado ponto de maturidade fisiológica, né? O que é o ponto de maturidade fisiológica? É quando o grão está a semente, né? Ele está no máximo dele. Não tem como ser melhor do que isso. Então, a quantidade de matéria seca de vigor é o máximo daquela semente. Inclusive, nesse momento, acontece se é o máximo, né? Acontece o completo desligamento do grão em relação à planta. Então tem um aparecimento lá na base do grão, né? Uma mancha negra, porque aconteceu uma necrose. Se você pegar o grãozinho lá e raspar lá na base dele, você vai ver uma pontinha preta, porque aconteceu uma necrose, né? O grão ele se desliga completamente da planta mãe. É como se fosse o cordão umbilical, cortou o cordão umbilical. É lógico que a planta não tem cordão umbilical, né? Nós temos, mas a planta não tem. Mas é como se tivesse cortado metaforicamente aí, né? Cortado. E aí você vê aquele pontinho pretinho lá, né? Então você vê que a umidade desse grão, né? Ele está em torno de 30 a 38% de umidade. Esse é o momento ideal para fazer o quê? A silagem do grão úmido, né? Porque você pode fazer silagem da planta inteira, que seria o estágio anterior, que seria o 9, ou pode fazer silagem do grão úmido, que seria nesse momento aqui, que seria algo em torno de 30 a 38% de umidade, tá? E o Marco tá babando aqui. Bem, e aí eu pergunto para vocês, será que esse seria o momento ideal para a colheita para as sementes? Ou sementes, se for para plantações futuras, né? Ou para grãos destinados à alimentação? O que você acha? Seja humana ou animal, ou para a indústria, seja lá o que for. O que vocês acham?
Será que seria a colheita para sementes? 30% a 38%? Não, galera, não é. Quando chegar na aula de colheita, eu vou voltar a falar sobre isso daqui para vocês, tá? Mas se você colher a semente nesse momento aqui, ela tem tanta umidade, e na hora que a máquina estiver colhendo, né? Se bem que quando faz colheita de semente, as empresas de produção de sementes colhem a espiga, né, para evitar os danos. Mas mesmo assim, com a umidade tão grande assim, o impacto na hora que está colhendo lá na máquina é tão forte que você deteriora o pericarpo, você rompe o pericarpo e com isso, como consequência, você abre a possibilidade de ter uma incidência de doenças, né? E aí você reduz a qualidade fisiológica daquela semente. Então, se for destinado a sementes, né, ou se você vai uma colheita precoce, o recomendado é que você deixe essa planta no campo secando e espere chegar a algo em torno de 18% ou a 25% de umidade, né? E aí você colhe em espiga, passa para o secador, né? Um secador artificial de ar quente, e depois você vai reduzindo aos poucos com o ar a temperatura ambiente, e aí chega para um armazenamento algo em torno de 14% para armazenar essas sementes depois, né, pessoal? Então tomar cuidado com isso aí. Mas lá em colheita eu falo de novo sobre isso daí, tá bom? Vocês, só estou adiantando um assunto aí. E aí, pessoal, então lembra aí, ó. Se eu não comentei com vocês, acabou os estágios, tá? Isso aqui é um parênteses que eu estou fazendo para a gente poder ter uma... Como chama? Uma coisa objetiva, um parâmetro objetivo, para que você possa ter mais ou menos uma ideia de como proceder disso lá no campo. Porque às vezes lá no campo você fala assim, eu não sei diferenciar muito bem um estágio do outro. O que seria o estágio para a silagem da planta inteira? O que seria o estágio para planta, para grãos úmidos? O que seria o estágio para milho verde? Então o pessoal no campo utiliza uma coisa chamada linha do leite. Mas, como eu disse, não é leite, porque a planta não produz leite. Mas a linha do leite representa o percentual de solidificação do endosperma. Então, não é o percentual de umidade, prestem bem atenção. Não é o percentual de umidade. Apesar de estar uma coisa estar relacionada com a outra, não é a mesma coisa, tá bom? Então, a linha do leite representa o percentual de solidificação do endosperma. Então, se L1, 2, 3, 4, 5. Então, percebam que LL1 seria 0% solidificado, né? E ao passo que o L5 seria o endosperma completamente solidificado. Tá percebendo aqui? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, a umidade. 45% a 50%. E isso aqui é utilizado para quê? Olha que um detalhe legal aqui que eu acabei de observar aqui, ó. Tá vendo essa mancha preta aqui, pessoal? Essa mancha aqui é aquela base, né? O aparecimento daquela mancha necrótica na base do grão quando ele está no ponto de maturidade fisiológica, quando ele se desligou completamente da planta. Tá vendo que legal? Então aqui, ó, apesar do completamente solidificado, tá vendo aqui? É L5, mas a umidade dele está em torno de 25% a 30% de umidade do grão. Tá vendo? Então eu estou chamando a atenção disso para vocês saberem que existe uma correlação entre solidificação do endosperma, mas não tem necessariamente a mesma magnitude do percentual de umidade. Mas você pode utilizar esses parâmetros aí para você definir o seguinte: o ponto para silagem qual que seria? O ponto para silagem seria o LL3. Então, se você olhar lá no campo, tiver 50% solidificado, aí você vai, nossa, então esse momento aqui é o momento de silagem, né? Silagem da planta inteira. Qual que seria o momento de silagem gente, perdão, eu estou falando aqui, ó, o LL3, tá vendo aqui, ó, 50% solidificado. Aí você olha aqui, ó, ele tem algo em torno de 35% a 40%, né, do grão. Aí isso aqui recomendado é o grão para milho verde. Quando tiver aqui, ó, algo em torno de 75% solidificado, que seria esse momento aqui, você pode fazer a silagem dele, né? E aí seria aquela silagem de grãos úmidos que a gente comentou, né?
E aqui, ó, você pode fazer a colheita do algodão de 25, colheita das espigas destinada às sementes. Então, olha aqui no próximo slide, fica mais claro ainda de ver. Olha aqui, ó. Olha a linha do leite aqui, ó. Você vê aqui, ó, a linha do leite está lá em cima, tá vendo? Aí agora começa aqui, ó, 1/4, ou seja, da linha do leite, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui como chamou? O amarelinho aqui em cima, né? E o esbranquiçado aqui para baixo. Tá vendo que o esbranquiçado, ele começa a cada vez mais reduzir. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, tá 50%, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse aqui é o momento, então, que eu falei. Que você pode fazer a colheita para silagem, né? Olha aqui, ó, 75% aqui, ó, tá vendo? Esse que você pode fazer o milho verde. E aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui já seria um momento de ser recomendado, talvez, você tem que observar a umidade, né? Se tiver algo em torno de 25%, para você colher as espigas, né? E abaixo disso ainda, né? Seria aquele momento de você fazer a colheita mecânica, se for o caso, abaixo de algo em torno de 18% de umidade, para você não comprometer a qualidade de suas sementes, se for colheita mecânica, tá? Mas se preocupe com isso não, que lá quando chegar na colheita, que é a matéria das próximas aulas, colheita e armazenamento, eu volto a falar em maiores detalhes isso aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, então eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que a filmagem hoje deu tudo certo, só confirmar aqui, né? Mas acho que agora deu tudo certinho. Estou sempre conferindo aqui, deu certo. Pessoal, então qualquer dúvida que vocês tiverem aí, se eu falei rápido demais, se foi confuso, né, porque eu fiquei muito preocupado hoje se estava dando problema ou não. Eu vou até depois rever esse vídeo, porque às vezes eu fiquei tão preocupado que vocês podem ter me equivocado em alguma informação. Mas se você tiver alguma dúvida ou eu não fui claro, por favor, mandar lá no grupo do WhatsApp para a gente, ou mandar algum e-mail aí, ou para a gente poder esclarecer as dúvidas para vocês aí, tá bom, pessoal? Então, no mais, muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando que, então, portanto, essa aula aqui, que é a de fenologia, assim como a anterior, que é de morfologia, são os dois resumos que devem ser feitos equivalentes à aula número 2. Então, vocês vão ter que entregar esse material na próxima sexta-feira. Combinado, pessoal? Esses dois resumos aí. Pode juntar tudo e colocar num único só, tá? Você só separa o título lá para eu poder distinguir o que você escreveu de um e do outro. Então, no mais, muito obrigado pela companhia de vocês aí, né? E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.